O Código de Trânsito Brasileiro, criado em 23 de setembro de 1997, promulgado pelo Congresso Nacional através da Lei número 9.503 e entrando em vigor em 22 de janeiro de 1998, define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito. Fornece diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O Código Brasileiro de Trânsito tem como base a Constituição do Brasil, respeita a Convenção de Viena e o Acordo do Mercosul e entrou em vigor no ano de 1998. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o Dr. Eurobento Maciel Filho, um excelente criminalista. É um advogado, mestre em Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Penal na Universidade Paulista de São Paulo, sócio do escritório Eurofilho, Sociedade de Advogados. Bem, o advogado que nós vamos entrevistar hoje vai falar sobre um tema importantíssimo. É aquele que você sempre discute com os seus familiares, com os seus amigos. Mas será que foi dolo eventual? Será que não foi? Será que foi crime culposo? É sobre infrações penais no trânsito, lei seca e lei do racha. Como vai, doutor Eurobento Maciel Filho? Tudo bem, doutor Laércio? Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, creia. Foi uma grande honra recebê-lo e para falar exatamente desse tema que quase não se fala. Não é? E o telespectador, tenho certeza absoluta, está aguardando com uma certa esperança de que a gente coloque para ele exatamente a diferença entre o tal do dolo eventual, como nós já conversamos, não é? E o crime culposo. Tá bom? Eu vou fazer a primeira pergunta para você, doutor Euro. Antes do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503/97, como a legislação penal tratava da embriaguez ao volante? Então, esse é um ponto interessante, porque, na realidade, nós sempre tivemos crimes no trânsito. E, a partir da Lei 9.503/97, nós passamos a ter crimes de trânsito. E o que são os crimes de trânsito? São os crimes especificamente previstos no Código de Trânsito. São entre 10, 11 crimes mais ou menos. Né? E a embriaguez ao volante hoje é um crime de trânsito, assim como o racha, o homicídio culposo na condução de veículo automotor, entre outros. Antes do Código de Trânsito Brasileiro de 97, nós tínhamos um outro Código de Trânsito Brasileiro também. Só que o Código Antigo de Trânsito não previa crime algum. Não havia um capítulo específico prevendo modalidades criminosas de trânsito. E não havia punição também. Uma punição específica para embriaguez não existia. O que nós tínhamos, é uma questão de tipicidade, o que nós tínhamos antes da lei de 97, nós tínhamos as mesmas estatísticas tristes de trânsito, acidentes com mortes, isso sempre houve. Mas como é que isso era punido sob o aspecto penal? Isso era levado ao Código Penal, tentava se adaptar a um fato de trânsito às normas do Código Penal que nós temos até hoje. Então, um homicídio culposo, hoje existe uma norma específica. O homicídio culposo na condução de veículo automotor era punido como homicídio culposo comum. O homicídio doloso, que ainda hoje não existe no Código de Trânsito, era punido de acordo com o Código Penal. E a embriaguez ao volante e o racha eram tidos como contravenções penais, a famosa direção perigosa. Certo, perfeitamente. Bem colocado, sim, claro. Porque nós sabemos muito bem, e o telespectador também deve se lembrar, que era aplicado o artigo 121.
o 121, com o seu parágrafo 3º, parágrafo 4º também, que retratava o crime culposo. Não é? Então, essa era a nossa arma para punir, não é? Na prática, quando ocorria um fato como nós estamos tratando. Bem, entre 97 e a primeira lei seca, houve uma diminuição relevante nos casos de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados? Quando o legislador editou essa lei, em 97, o Código de Trânsito Brasileiro, a ideia inicial era que, ao justamente criar-se a figura dos crimes de trânsito, quando esses crimes passaram a existir na codificação penal, né, como crimes específicos de trânsito, a ideia era que realmente houvesse uma diminuição nos acidentes fatais, nos acidentes com feridos, etc. e tal. Mas, lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Não, né? Eu desde criança ouço, isso é algo que eu tenho na minha memória, quando era criança, não sei, em algum jornal televisivo da época, dizia que matava-se mais no trânsito no Brasil do que no Vietnã. Né? E ainda é assim até hoje. Né? Especificamente com a embriaguez, lamentavelmente, às vezes eu até brinco com os meus alunos, mas é quase que um esporte nacional beber e dirigir. Eu sei, você é um brilhante advogado criminalista, nós sabemos disso, e inclusive já anunciei logo no início. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: nós estamos mais protegidos agora com esta lei sobre a embriaguez ao volante, sobre os rachas, que anteriormente? Eu entendo particularmente que não é criando novos crimes, não é aumentando a pena dos crimes já existentes que isso vai aumentar a proteção, diminuir a criminalidade ou evitar que o criminoso pratique crimes. No caso específico de trânsito, eu não acredito que seja apenas com a punição do aspecto penal que eu vou conseguir diminuir as estatísticas. Eu preciso investir, ou melhor dizendo, aprimorar a educação do condutor lá atrás. É na formação do condutor que está o problema. Né? Se o condutor ele já é mal educado... Você fala em educação também. Em educação de trânsito. Né? Na Alemanha, para você tirar uma carteira de motorista, você passa pelo menos um ano sendo submetido a aulas teóricas, aulas práticas, não é algo fácil. Certo, aqui, um cidadão que conheça mais ou menos como conduzir um veículo, ele tira uma carteira de motorista ou uma permissão para dirigir veículo em uma semana, um mês, e sai por aí, cometendo as barbaridades que ele bem entender. Ele não tem uma formação eficiente. Então, não adianta para ele colocar a pena mais alta, não é isso que vai evitar que ele pratique a conduta. É uma questão de educação e de formação de condutores. É uma coisa mais preventiva. Eu acho que você tocou num ponto bastante importante, que é a educação. A educação não só no trânsito, mas sim, como todo e qualquer tipo de educação deve ser mantida desde criança, desde os 3 anos de idade. O meu neto, eu tenho um neto de 3 anos de idade. Você tem filhos, né? Tenho uma filha de 6 anos. 6 anos, muito bem. O meu neto, quando a gente pergunta para ele alguma coisa de trânsito, ele fala. Ele sabe o que significa o verde, sabe o que significa o amarelo e sabe o que significa o vermelho também. Porque agora as escolas estão tomando esse partido, né? Uhum. Ensinar a criança que o sinal vermelho, ele fala parar. O sinal amarelo, cuidado. E o sinal verde, pode andar. É assim que ele fala. Tem 3 anos de idade. E é por aí que nós temos que nos aproveitar, não é? e ensinar a criança. Você acha isso também? Eu acho. A minha filha mesmo, quando às vezes eu furo o vermelho, aquele ambiente, às vezes noturno, que você está no farol, o farol está vermelho, só você parar. Inclusive. Para se proteger, exatamente. Lógico. Não é que eu saio furando, fazendo roleta russa. Não, eu entendo bem. Às vezes eu furo o vermelho, papai, você furou vermelho, não pode. Ela me corrige. Tem 6 anos, quer dizer, realmente é algo que tem que vir do berço. Mas as autoescolas, o Centro de Formação de Condutores também devem passar, creio eu, por uma reforma. Nós precisamos, acho que, estabelecer uma legislação, não com punições, com multa, uma legislação
mais organizada, uma legislação mais específica para formar o condutor. Mas, Euro, você não é, então, partidário de uma punição? Porque nos Estados Unidos, quando você está ao volante dirigindo um veículo, é óbvio, e você ultrapassa as milhas, né? Porque lá é em milhas, não é em quilômetros. Sim. Não é? Você ultrapassa as milhas, do nada, vem um carrinho da polícia ali e pede para você encostar. Mas do nada. Elas aparecem do nada mesmo. Não é verdade? É, verdade. Não é? Já aconteceu isso comigo. Sorte que eu resolvi naquele momento, mas resolvi não com o jeitinho brasileiro, viu? Caríssimo telespectador. Não é? Resolvi. Mas lá é muito mais rigoroso, não é? Sobretudo no dirigir embriagado. Não, eu não estava embriagado. Eu digo, ultrapassou um pouquinho a quilometragem, ou seja, as milhas, né? Ultrapassou um pouquinho. E aí mandaram parar para verificar. Eu identifiquei como turista, tal, pediu que eu fizesse o tal do teste, né? Eu fiz o teste, eu estava viajando com a minha família. E fomos embora tranquilamente com uma advertência. A advertência foi dada. Mas eu acho que nos Estados Unidos é muito mais, não sei, a minha opinião, muito mais rigoroso a proteção à sociedade no sentido da embriaguez ao volante. É que lá existe uma fiscalização mais eficiente. Mais eficiente, né? É uma questão de fiscalização também. Não adianta termos leis, termos multas altas, termos penas severas, se não tem um órgão público na rua fiscalizando. Mas eles têm um planejamento, eles têm uma infraestrutura para isso. Existe. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, existem estados que não têm bafômetro. Né? São Paulo é uma exceção. Aqui existe uma fiscalização ainda que capenga, mas existe. Mas existem estados da nação que eles não conseguem ter um bafômetro que funcione. Vai fiscalizar como? Vai exigir do poder público uma punição, uma aplicação eficiente da lei, de que jeito? Aí não tem como. Claro. E o bafômetro é obrigatório, não? A realizar o bafômetro? Submeter-se ao teste? Na forma como está a lei hoje, nunca vai ser obrigatório. Porque ninguém é obrigado a fazer a prova contra si mesmo. Só que, também a gente comenta daqui a pouquinho, a nova lei seca, essa segunda lei seca, ela criou uma artimanha nefasta contra o cidadão. Daqui a pouco nós vamos verificar isso. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Então, a primeira lei seca, a lei 11.705/2008, atingiu seus objetivos? Não. Não, porque antes dela, o dirigir embriagado era o comum, aí veio a lei. Aí naqueles primeiros momentos, aqueles primeiros meses, fiscalização na rua, blitz para lá, blitz para cá, bafômetro ali, bafômetro acolá, aí o pessoal até tira o pé. Mas passados 6 meses, 1 ano, continua o mesmo problema de sempre. E qual foi o grande mal, não digo nem mal, mas a grande falha dessa primeira lei seca? Na redação do artigo 306, a primeira redação da redação original... Quer dizer, uma falha de redação, né? Sim. Na redação original da embriaguez ao volante, eu não tinha especificamente nenhum percentual específico do quanto seria necessário para alguém ser considerado embriagado. Isso na primeira redação do artigo 306. Aí veio a primeira lei seca. A 11.705/2008. Isso, 2008. E o que o legislador fez? Com a melhor das intenções, é verdade. Ele incluiu no caput uma circunstância dizendo o seguinte: considerar-se embriagado quem estiver conduzindo o veículo com 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue ou equivalente no ar expelido pelos pulmões. Então, isso dizia o seguinte: se eu tenho 0,6 no sangue, eu estou embriagado. Se eu tenho 0,59 decigramas de álcool por litro de sangue, eu não estou. Não estou. Então, como é que o cidadão, o nosso jeitinho brasileiro, resolveu a questão? Como ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, o cidadão podia estar caindo de bêbado, não faço bafômetro, não permito que faça exame de sangue. Por mais que ele se submetesse ao exame clínico, não andasse em linha reta, tivesse hálito etílico, pupila dilatada, etc., todos os sintomas de embriaguez, o exame clínico era incapaz de determinar se ele tinha 0,6, 0,62, 0,58, 0,4. E aí, sem essa determinação numérica, o fato se tornava atípico e não era criminoso. Então, bastava não realizar o bafômetro ou não submeter a nenhum tipo de dosagem alcoólica, e o cidadão, mesmo que estivesse embriagado visivelmente, era, digamos, ele tinha uma saída fácil para tornar o fato atípico.
Sim. e não ser punido. Então, É. essa redação foi um tiro no pé. Quer dizer que a redação, então, é falha. Essa primeira lei seca trouxe esse lei problema. seca. Porque se você se nega a se submeter, não é, ao bafômetro, você não transmite a quantidade exata, não é, daquele, como você colocou agora. O percentual de álcool por litro de sangue. Por litro de sangue, exatamente. Ou de álcool no ar expelido pelos pulmões. Exatamente. Então, quer dizer que tudo isso é importante. Importante porque você deixa de... Na minha visão, na minha cabeça, porque você deixa de proteger a sociedade. Porque esse mesmo indivíduo que se negou a colaborar, não é, com o bafômetro, não é, ele está prejudicando a sociedade, porque ele pode, num outro momento, não é, driblar a vigilância do Estado, não é, e cometer um acidente e matar 2, 3, 4, 5 pessoas, como nós já vimos aqui no Brasil. Não é? Sim, acontecer sim. isso, não é verdade? Sim. Muito bem. Por que o legislador, então, precisou publicar uma segunda lei seca, doutor Euro, por favor? Justamente por conta da falha legislativa da primeira, da redação falha da primeira lei, né, que exigia aquele percentual determinado no caput, ou seja, na cabeça do artigo, e sem que esse percentual fosse efetivamente aferido, o fato se tornava atípico. Então o legislador percebeu o seguinte: poxa, se o cidadão não se submeter ao bafômetro, não submeter ao exame de dosagem alcoólica, eu não consigo determinar o tanto de álcool por litro de sangue ou por ar expelido pelos pulmões que ele tem. E eu não consigo punir. Então eles criaram uma nova lei. A segunda lei seca, 12.760. 12.760. Aí o que foi feito na 12.760? Esse percentual de álcool por litro de sangue e tal, ele foi deslocado do caput para o parágrafo 1º. Só que o parágrafo 1º dizia o seguinte: eu considero embriagada a pessoa que tenha ou 0,6 de álcool por litro de sangue, ou 0,3 de álcool por ar expelido pelos pulmões, ou aquele que, segundo as leis do CONTRAN, aparentar estar embriagado. Ou seja, o exame clínico, aquele de fazer andar em linha reta, né, de examinar a pupila, o hálito, voltou a ter valor. Né? E no caput, que antes existia essa disposição, a única exigência que se fez é conduzir veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, né, que cause dependência, e com a capacidade automotora adulterada. Então, o nosso problema agora está aí. Muito bem, então você acha que... Bom, precisou 4 anos, porque a lei anterior era de 2008, e essa nova lei, lei seca, 2012. Final de 2012. Então, 4 anos para eles, naturalmente, tomarem uma outra providência. Perceberam, né, o equívoco que cometeram. E você acha, então, que essa lei, esses atos, essas atitudes, de acordo com a lei, são mais eficazes? Na realidade, a nova lei seca ela trouxe 2 grandes problemas sobre o aspecto jurídico, que talvez serão melhor examinados pelo Supremo futuramente, porque a lei é relativamente nova. Sim, claro. Né? O primeiro deles diz respeito ao seguinte: hoje, se antes, na primeira lei seca, eu não era obrigado a fazer o bafômetro, se não fizesse, o fato era atípico, hoje a legislação, a nova lei seca, inverteu a ordem das coisas de uma tal forma que, se eu não fizer o bafômetro e o agente de trânsito afirmar você está bêbado, por mais que eu não esteja, né, mas eu me recusar a fazer o bafômetro ou permitir que tirem o sangue, né, para o exame de dosagem alcoólica, para exame, mas houver uma testemunha, um vídeo, qualquer meio de prova, inclusive a autoridade de trânsito que acaba na blitz fazendo o exame, né, dizendo você está bêbado, se eu não fizer o bafômetro vai prevalecer a palavra da autoridade de trânsito. É uma prova indireta, né? É uma prova indireta. Na prova testemunhal passa a valer como prova da embriaguez. Só que isso é um perigo. Eu posso ter um agente de trânsito mal intencionado, eu posso ter um policial que não é perito para ferir quem está embriagado ou não. Lógico. E vai determinar para um juiz, para um delegado, ele está embriagado e não quer fazer o exame. Então você está embriagado. Então o Estado jogou no corpo, no colo do cidadão hoje, a obrigação de fazer a prova. Então aquela ideia de não fazer prova contra si mesmo inverteu-se. Agora o interesse passa a ser meu de fazer a prova, mas isso é um absurdo sob o aspecto constitucional,
você tem o direito ao silêncio. E inclusive o seguinte, caro telespectador, o que o doutor Euro está nos colocando é uma verdade bastante viva, é uma verdade e realidade. Porque nós não podemos, não é, aceitar uma prova por presunção. Na minha visão, aqui é uma presunção. É uma presunção. Esse novo parágrafo, como você diz, né, doutor Euro, ele se desdobra em presunção. E a presunção não é prova, no meu modo de ver. Exato. Mas para o legislador tornou-se prova. Para o legislador. É. Mas se você desenvolver uma defesa no sentido de coartar a presunção, eu acho que o magistrado ele vai dizer, não, espera um pouquinho. Aqui, por presunção, eu não posso condenar ninguém. Mas o problema é que até o cidadão, o leigo, tomar conhecimento do que está sendo feito, ele já submeteu ao bafômetro, ele produziu a prova objetiva que o Estado quer. Se ele não era obrigado a fazer, como não é mesmo, porque todo réu tem direito ao silêncio, todo acusado tem direito ao silêncio. Claro. E dentro desse direito ao silêncio está o direito de não cooperar para não produzir prova contra ele mesmo. Então ele não pode ser obrigado a fazer o bafômetro. E como a lei está hoje posta, jogou no colo dele essa obrigação. É verdade. Né? E um outro ponto falho da nova lei diz respeito à lei, o crime de embriaguez ao volante voltou a ser um crime de perigo concreto. O que é isso? Eu preciso demonstrar que naquelas circunstâncias que o agente estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool, ele oferecia perigo. E se isso não ficar demonstrado, o fato se torna atípico. Por quê? Porque está no caput, né, na cabeça da nova lei, do artigo, justamente a definição de que ele tem que estar conduzindo o veículo sob efeito de álcool e que isso está acarretando a adulteração da capacidade psicomotora. Então, se isso não ficar provado, o fato é atípico também. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, meu querido doutor Euro Bento Maciel Filho, e você vai responder no segundo bloco. Certo. O novo dispositivo abrange não apenas a influência do álcool como foco dos exames, mas também a influência de outras substâncias psicoativas que determinam a independência? Eu vou chamar um pequeno intervalo e quando nós retornarmos, aí então você responde essa pergunta, está bem? Tá certo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Bem, eu vou repetir a pergunta, doutor Euro. Vamos lá. Tá bem? Tá ótimo. O novo dispositivo abrange não apenas a influência do álcool como foco dos exames, mas também a influência de outras substâncias psicoativas que determinam a independência? Sim, sim. O efeito cocaína, o efeito da maconha, o efeito de outras substâncias que causam dependência também é objeto da lei. O problema é que aferir isso não é feito por bafômetro. Não, aí claro. tem que ser por exame de sangue, não tem como. E é mais flexível a colheita desse material? Nós voltamos àquele ponto. O cidadão não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo. Então, se ele não permitir que lhe tirem o sangue... Sim, mas se é encontrado, por exemplo, uma substância no seu bolso ou coisa parecida, ele vai ser imputável por outro crime, né? Sim, que é o uso de drogas, né? Sim. A posse de Sim, entorpecente. claro. Né? A depender da quantidade, até o tráfico, mas a posse de substância entorpecente, que hoje, praticamente, como não há mais pena de prisão para posse de substância entorpecente... É o artigo 28, né? É, o 28 da nova lei. Então, a nova lei. Cai quase num vazio. Exatamente. Bem, então a segunda lei seca atingiu seus objetivos? Também não. Por quê, doutor? Aí é uma questão muito cultural do brasileiro, né? Falhas também na redação? Falhas na redação, a questão cultural e educacional do povo brasileiro. Né? Como eu disse há pouco, o cidadão, a sociedade está hoje atinando, percebendo o perigo que é dirigir embriagado. Embora
existam políticas governamentais desde priscas épocas no sentido de, olha, dirigir, direção e veículo não combinam, mas beber alguma coisa, você nunca se acha bêbado o suficiente que o torne incapaz de conduzir veículos. É um esporte nacional para muita gente. Ele não liga a mínima. E, lamentavelmente, isso ainda é um sentimento cultural que impera. O esporte eu acho que não pode estar aliado à bebida, no meu modo de enxergar. É uma forma de dizer que é algo muito praticado. Né? O cidadão não percebe, às vezes, o risco que ele causa ao beber e depois conduzir um veículo. Porque é álcool, né? É álcool. Ele acha que Deus protege o bêbado, então Deus guia. Dizem que Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro e Deus ajuda o bêbado também. Deus ajuda o bêbado também. Mas Deus também ajuda a sociedade. Então nós temos que combater esta ação, né? Esta ação daqueles que bebem de uma forma até bastante gritante, né? Mas é um problema mais cultural do que jurídico. É mais cultural, né? Então, quer dizer que é possível afirmar que todo e qualquer motorista embriagado que se envolva em acidente de trânsito com vítimas fatais responderá por crime doloso, homicídio doloso ou não? Olha, eu acho que o telespectador gostaria que eu dissesse sim, que eu cravasse no sim. Não, dirigiu embriagado, causou um acidente, matou alguém, homicídio doloso, forca nele. Mas não posso dizer isso. Lamentavelmente... eu acho que essa construção jurisprudencial, ou seja, essa ideia de que dirigir embriagado, causar um acidente e matar alguém, nem sempre essa conduta pode ser tida como dolosa. Tanto isso é verdade que no Código de Trânsito Brasileiro nós temos 2 crimes de dano apenas, ou seja, crimes que pressupõem o dano ao bem jurídico protegido, que são justamente o 302 e 303, que é a lesão corporal culposa, na condução de veículo automotor e homicídio culposo. Isso quer dizer o seguinte, para o legislador, em tese, o acidente de trânsito sempre é culposo. O crime doloso de trânsito sempre tem que ser visto como uma exceção. Mas dirigiu embriagado sempre vai ser doloso? Não, porque eu parto do princípio do seguinte, quem senta num volante, ainda que esteja embriagado, ele não pensa em sair por aí praticando mortes, matando pessoas. Ele pensa em chegar na sua residência, são e salvo, tomar o remédio para dor de cabeça e dormir. E se curar daquela... Exatamente. Então ele não senta ao volante pensando, se eu matar alguém, matei. Que é o dolo eventual, né? Que é a assunção de risco. É a pergunta que eu vou fazer agora. Ele não tem esse sentimento de egoístico, se matar alguém no caminho, eu matei. Não é isso que ele pensa. Ele pensa em chegar em casa como todo e qualquer cidadão, só que ele está embriagado. E aí eu entro num outro ponto. Existem níveis de embriaguez. Uma coisa é um cidadão que bebe 2 copos de cerveja, bebe socialmente, mas não enche a cara, vamos assim dizer. Outro é o cidadão que realmente passou do limite, sabe que passou do limite, e aí ele senta para dirigir veículo. Eu tenho aqui 2 extremos. Para fins legais, ambos estão embriagados. Mas só que um, particularmente, ele não perdeu a consciência, não perdeu... ele está consciente, ele sabe o que está fazendo, acredita que ele está bom o suficiente para dirigir, não vai produzir nenhum acidente, e o outro que mal é mal sabe o nome, em razão da embriaguez. São 2 situações extremas. E eu não posso considerar que ambos praticam crimes dolosos. Um está mais seguro, né, ao volante e o outro não. O outro não. Na verdade. Bom, nós sabemos muito bem que o dolo eventual é uma ramificação do crime do artigo 121, não é? Do Código Penal, não é? E você também não adota essa possibilidade de dolo eventual. Não, eu acho até que existe, né? Mas aí é bom deixar claro para o telespectador o seguinte, o que é o dolo eventual? Né? Quando o artigo 18 do Código Penal fala do crime doloso, ele diz que o que é o crime doloso? A imprensa normalmente fala, crime doloso é o que mata com intenção. Então, o cidadão que põe a arma na cabeça de alguém dispara. Eu quis matar. Mas só que isso se chama dolo direto. A conduta está voltada para um resultado que ele quer atingir. Isso é o dolo direto. Sim, claro. Outra coisa é o dolo eventual. O que é o dolo eventual? Vejo uma passeata na minha frente. Estou atrasado para um compromisso. Vou passar no meio da passeata com o meu carro. Se pegar, alguém pegou. Ele age de forma egoística, de forma egoísta, aliás, e ele está consciente que pode produzir um resultado,
ainda que não queira Ele corre o risco, produzi-lo, né, de produzir. mas corre o risco e assume esse risco. Se pegar, pegou. Se matar, matou. Né? É o que às vezes eu falo em aula, é o tal dane-se. Ele olha para aquela situação e fala, dane-se. Se pegar, pegou. Se matar, matou. Se não matar, também não matou. Eu não quero, mas deu. Isso é o dolo eventual. É diferente do dolo direto. E no dolo eventual, o cidadão nem sempre quer o resultado, mas ele assume o risco. E onde está o problema? Aí a gente parte para uma outra definição jurídica que é o crime culposo. O crime culposo, que a imprensa às vezes fala, a mídia, é sem intenção. Às vezes realmente você está limpando, por exemplo, uma arma e você esquece de descarregá-la. Né? E você não quer matar ninguém. Né? Você falta... negligência. É negligência, imprudência, imperícia. Essa arma dispara e mata o vizinho que está regando a planta. Você não queria matar ninguém, nem assumir o risco, nada. Foi um acidente. Mas pela sua imprudência, o acidente aconteceu. Isso se chama culpa inconsciente. Né? Aí eu tenho algo chamado culpa consciente. Que é diferente uma da outra. Que é diferente da culpa inconsciente, mas é que o problema é que a culpa consciente se aproxima do dolo eventual. O que é a culpa consciente? Eu vejo a situação. Então, a doutrina às vezes dá o exemplo de um cidadão que está caçando. Né? Então, ele está lá com a arma apontada para a caça. Ele percebe que, ao disparar a arma, ele pode atingir o colega dele que está ali caçando com ele, ou atingir alguém. Mas ele fala, não, eu sou bom o suficiente, eu tenho a mira boa, eu sou um bom caçador, um bom atirador, eu não vou errar o alvo, eu vou atingir o alvo e não vou atingir a pessoa. Ele não quer o resultado, não deseja produzi-lo, não assume o risco, porque ele acredita na habilidade pessoal, não é na sorte, na habilidade dele. E ele dispara. Mas aí, por um erro, acabou atingindo a pessoa que ele não queria, mas ele até imaginou que podia atingir. Isso é culpa consciente. Então, a culpa consciente e o dolo eventual se diferenciam nisso. A diferença é mínima. É verdade. É verdade. Aí que está o problema. É verdade. Né? Então, quem senta ao volante para dirigir veículo, embriagado, ele não pensa, se eu matar alguém no meu caminho até em casa, se eu matar alguém, matei. Ele não pensa isso. Não passa pela cabeça isso, desse cidadão, essa ideia. Até porque se ele pensasse assim, ele estaria assumindo que ele pode ser um suicida. Se matar alguém ou se eu me matar, tanto faz. Então, quando o cidadão agora pega um veículo altamente embriagado, no nível de embriaguez realmente, não digo fora do padrão comum, porque não existe um padrão comum, mas num estágio de embriaguez muito avançado, ele não tem nem capacidade de discernir o certo do errado. Esse cidadão, ele coloca em risco a sociedade. Muito bem, eu fiquei muito contente, telespectador. O doutor Euro trouxe uma imagem importantíssima. Ele disse e afirmou, e é verdade, a doutrina fala nesse patamar, sobre a diferença entre o crime doloso, o crime culposo, o dolo eventual com a culpa consciente e a culpa inconsciente. Quer dizer, ele colocou no patamar excelente para nós entendermos. E é uma aula que você deu hoje aqui a esse respeito. Tenha certeza absoluta que é. Estou tentando esclarecer só essa questão. Não, você esclareceu muito bem. E isso é importante para o nosso telespectador, porque nós aqui nesse programa, Euro, levamos à risca, não é? A informação verdadeira. E você trouxe a informação verdadeira. Mas eu quero seguir, inclusive, nesse patamar do dolo eventual. A questão do dolo eventual anima a doutrina cujo reconhecimento em delitos de trânsito tem uma repercussão gravíssima. Neste caso, o agente pode ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, com a possibilidade de uma condenação pela prática de homicídio doloso? Sim. Aí que tá. Ele pode ocorrer isso. O que acontece? Quando o direito penal, o Código Penal, ele trata da figura do dolo, no artigo 18, inciso 1, né, no 14, inciso 1, desculpa. É o 14. 14, inciso 1, ele equipara o dolo direto ao dolo eventual. Então, para fins penais, dolo direto e dolo eventual é dolo, ponto. E quando eu trago isso para a figura dos crimes dolosos contra a vida, que são 4, basicamente, muita gente não sabe, mas essa pena, o que vai para a júri popular? Homicídio doloso, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio a suicídio, aborto. Ponto. Latrocínio não vai para a júri, porque não é crime contra a vida.
Então, esses 4 crimes vão para a júri. Falando do trânsito, nós temos um homicídio. Se esse homicídio é culposo, não vai para a júri. O cidadão responde a um processo, é julgado pelo juiz lá da vara do Fórum da Barra Funda ou do Fórum onde aconteceu o fato, né? Ele não vai para a júri popular. Agora, se o promotor entende por denunciar na figura do homicídio doloso e essa figura permanece até o desenrolar do processo, não é alterado para o crime culposo, ele vai para a júri popular. E aí está sujeito a uma pena, se for no homicídio simples, de 6 a 20, mas normalmente, em casos de trânsito, quando há embriaguez ao volante ou racha, eles acabam denunciando a figura do crime qualificado de homicídio, pelo perigo comum. E aí a pena é de 12 a 30. E vai para a júri popular. Então, olhem só, o telespectador perceber a diferença. Quando eu tenho um crime culposo, a pena do homicídio culposo na condução do veículo automotor é de 2 a 4 anos. Seja ele dirigindo embriagado, seja decorrente de um racha, vai mudar. Mas dirigindo embriagado, por exemplo, 2 a 4 anos. Se o promotor entender, não, mas isso aqui é um dolo eventual, e ele denuncia no dolo eventual e a defesa não consegue mudar essa tipificação ao longo do processo, o cidadão está tendo uma pena de 12 a 30 anos por um acidente de trânsito. Algo que pode acontecer com qualquer pessoa. É verdade. Por isso que eu tenho que ter muito critério nesse momento da denúncia. É verdade. Eu não posso entender como uma fórmula matemática, como muitos promotores fazem, porque senão acaba acabando com a vida do cidadão. Então, é isso. Eu acho que você tem toda a razão. E isso me faz lembrar de perguntar. Você acha que a mídia, essa que nós todo dia assistimos pela TV, não é? Sensacionalista às vezes, não é? Você acha que ela tem uma influência capital no tocante, quando ocorre um crime de repercussão, no tocante a esse fato? Sim, tem. Ora para o mal, ora para o bem. Né? Realmente, às vezes, a mídia influencia e muito, se não a atividade jurisdicional, porque eu acho que o juiz realmente está imune a isso e deve se manter alheio a tudo isso, mas, sobretudo, a atividade policial e também dos membros do Ministério Público. Às vezes, uma situação midiática causa interesse, né? E, às vezes, lamentavelmente, alguns profissionais se deixam embarcar nisso aí, né? E acabam, às vezes, cometendo equívocos. Equívoco bastante grave, né? Sim. Grave e cruel para com o agente, né? Aquele que cometeu uma infração penal de menor potencialidade, podemos dizer dessa forma. Muito bem, telespectador, você está percebendo que o doutor Eurobento Maciel, ele é um especialista na matéria e tenho certeza absoluta que você está entendendo bem aquilo que ele disse, porque está claríssimo, viu, doutor Euro? Parabéns pela sua qualificação e por aquilo que você está colocando no programa Direito e Justiça em Foco. Mas eu tenho mais perguntas aqui. A respeito da recente lei do racha, né? A Lei 12.971/14, é isso? Isso. Que ainda não entrou em vigor. Ainda não entrou em vigor essa lei. Qual teria sido a razão para o legislador agravar as penas do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro? Na realidade, creio eu que o legislador tentou fechar o cerco com relação às causas de imprudência manifesta no trânsito, né? Primeiro, vieram as leis secas, né, para atacar, evidentemente, a embriaguez. Só que a embriaguez é uma das formas, eu falo imprudência manifesta, aquela imprudência latente, quer dizer, foge da imprudência comum. Quem dirige embriagado, realmente, ele está causando um risco maior do que seria o normal, o motorista desavisado no trânsito, né, o motorista mal educado no trânsito. E o racha vem nessa mesma linha. Né? Quem tira racha também na via pública, sem autoridade, sem autorização da autoridade, também coloca em risco um número, digamos, incontável de pessoas também. Né? Realmente é uma conduta imprudente por si só e que causa acidentes sérios e graves, evidentemente. Certo, mas em que situação que a autoridade concorda com um racha, vamos dizer assim? Às vezes existem disputas automobilísticas em Interlagos,
Não, mas isso na internet. Então, abertas não apenas a pilotos, mas a pessoas que queiram colocar o carro para correr na pista. Mas ali existe uma ambulância de plantão, Sim, claro. existe todo um aparato. Claro. Né? Então, quer dizer, é uma disputa? Mas de uma forma organizada. A forma organizada, tá certo. Agora me diga uma coisa. E autorizada. Né? E autorizada, claro. Quer dizer, então, que o legislador não se satisfez com a mera prática do racha. Ele procurou tipificar o delito com um dano potencial à incolumidade pública ou privada. Isso, aliás, também já vinha da legislação anterior. Né? O racha também é um crime de perigo concreto. Ou seja, não basta apenas a pessoa ser flagrada tirando o racha, fazendo uma disputa automobilística. É necessário demonstrar-se que aquela conduta em si colocava em risco também a incolumidade pública ou privada. É como se eu dissesse, bom, se eu correr em alta velocidade, se é uma disputa contra o relógio num local ermo, sem ninguém por perto, então não tem perigo. É mais ou menos essa a ideia. O risco existe. O risco. Eu, praticamente, entendo que o risco é inerente à conduta. Se não para terceiras pessoas, mas para o próprio condutor. Claro. Ou para o adversário que está ali tirando a disputa. Né? Claro. Bem, além das alterações propostas para o caput do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a nova lei propõe outras alterações relevantes em outros artigos do Código, correto? Quais são? Então, fora a parte administrativa, né, falando aqui da parte de crimes de trânsito, ela criou um parágrafo 2º no artigo 302, que é do homicídio culposo, né, deixando claro que agora, a partir de agora, aquele que praticar um homicídio culposo decorrente de um racha ou por conta da embriaguez ou por conta de uma demonstração de perícia, estará sujeito a uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. A pena é idêntica do caput, só mudou que o caput é detenção e o parágrafo 2º é reclusão. E onde está um grande problema da nova lei? Quando o legislador alterou o 308, além de alterar a pena máxima, que antes era de 2 anos, subiu para 3, foram criadas 2 qualificadoras, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 2º trata especificamente do resultado morte num racha. Né? Só que lá no 308, essa conduta tem uma pena de 5 a 10 anos. Então, se eu estou tirando um racha e do racha mato alguém culposamente, né, ou seja, sem o dolo eventual, Sim. Né, eu me aplicaria, então, a parágrafo 308, pena de 5 a 10. Só que o mesmo comportamento está previsto no 302 com uma pena de 2 a 4. De 2 a 4, menor. A mesma coisa. É. Então, é uma lei que não entrou em vigor e já está com um problemão de interpretação que realmente vai dar muito o que falar. Muito bem. Eu já estou encerrando o programa, mas eu queria fazer uma pergunta para você importante. A partir da redação da Lei 12.971, 2004, pode-se afirmar que ela atingirá seus objetivos? Responda rapidamente. Eu acredito que não. Não. Não, porque eu não acredito que é criando leis ou alterando penas, majorando penas de crimes já existentes que eu vou resolver um problema de ordem criminal. Certo. O que eu acho que tem que ser feito, volto a dizer, é melhorar a educação no trânsito, a educação do condutor. Muito bem. Caríssimo doutor Eurobento Maciel Filho, filho porque o seu nobre pai, meu querido amigo, Eurobento Maciel, que manda um abraço, um forte abraço, não é? É uma pessoa maravilhosa também, respeitadíssimo, um excelente advogado, não é? E vocês compõem um escritório muito bom, porque você é altamente qualificado e ele também. Parabéns. Isso, Parabéns. muito obrigado. Parabéns. Eu queria então agora que você apresentasse suas considerações finais. Sendo bem objetivo e breve, quando eu defendo, às vezes, que a ideia de dirigir embriagado ou tirando racha não é necessariamente um crime doloso, eu entendo, às vezes, a dor daquelas pessoas que perderam entes queridos no trânsito, por um motorista embriagado, por um motorista tirando racha. Só que uma situação é a família da vítima. A outra que eu tenho que pensar é o réu que tem que se defender em juízo. E eu não posso entender que sempre quem dirige embriagado ou tira um racha e mata alguém, isso sempre será um dolo eventual. Né? Essa fórmula matemática eu tenho que deixar para analisar caso a caso, independentemente, às vezes, da dor daquela família que perdeu aquela pessoa num acidente de trânsito, que é, evidentemente, para aquela família eles agem com o coração.
mas eu tenho que, às vezes, levar para a questão jurídica de acordo com a razão. E, por isso, às vezes, o direito penal é tão interessante, porque existem formas e formas de se ver o mesmo fato. Claro. Né? E eu, na condição de advogado, eu tenho que sempre pensar numa situação não beneficial ao réu, que beneficia o réu, não é isso, mas numa situação de equilíbrio, né? Como aplicador do direito. Equidade também. Exato. O equilíbrio nem sempre está no dolo eventual. Lamentavelmente, não posso pensar assim. Muito bem. Caríssimo telespectador, hoje, Direito e Justiça em Foco trouxe para você um assunto importantíssimo. Um assunto corriqueiro, assuntos que andam por aí no dia a dia. E você teve uma aula, como eu tive também, aula ministrada pelo nobre Eurobento Maciel Filho. Eurobento, eu agradeço muito a sua presença. Direito e Justiça em Foco agradece demais. Você colaborou muito com aquilo que nós pensamos também e pudemos passar ao telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Ne m'en veux pas, je n'ai pas